está funcionando? Tá? Voltou? Deus não retira esse poder, né? Isso faz parte também do plano, não tirar o poder, porque ele usa esse poder do mal, né? A gente vai ver no história da Bíblia que Satanás ele tem poder assim normalmente como qualquer outro plano. Inclusive ele faz chover, faz do céu, faz vendaval. Só vê a história de Jó. Tudo que aconteceu com Jó foi provocado por quem? Pelo diabo. Teve um vendaval que derrubou a casa dele lá. Teve uma chuva de granizo. É granizo, sei lá. De pedra. Então, e tudo isso foi provocado por Satanás. Então, a Bíblia parece dizer, mostrar que Satanás permanece com o seu poder. Pelo fato de ser um anjo. Deus não tirou esse poder, vamos dizer assim, mas tirou dele a capacidade de estar na presença dele. O próprio Deus tirou dele a luz que ele tinha, vamos dizer assim. Tirou dele a presença de Deus, vamos dizer assim. Mas o poder parece que eles têm sim. Parece que a Bíblia mostra que eles continuam com o poder. Então, o poder de destruir. A própria Bíblia vai falar, né, que o Satanás ele anda ao nosso redor como um leão bramando que vai estragar. Não é isso? E vê que há tanto a besta, no Apocalipse, o anticristo, o falso profeta, todos esses têm poder de operar milagres e maravilhas. E é tudo pela eficácia de Satanás, quer dizer, ele continua com o poder. Tá? Ele só não pode mais, ele só não tem mais de Deus a luz de Deus, ou a presença de Deus, vamos dizer assim, mas o poder ele tem. Vamos aqui para a revista, ó. Estamos falando aí da natureza dos anjos caídos. O entendimento da maioria dos comentaristas bíblicos é que os demônios são anjos caídos, que se tornam espíritos maus, os quais foram condenados por Deus por causa da rebelião angelical comandada por Satanás. Por que ele fala que a maioria dos comentaristas bíblicos diz que os demônios são anjos caídos? Porque existe uma teoria muito forte, que essa teoria era a teoria que os judeus do primeiro século lá acreditavam. Que teoria é essa? Que os demônios não são anjos caídos, mas os demônios são os espíritos ou as almas dos nefilins. Aí você vai falar, vixe meu Deus, como assim? Era uma teoria muito forte no começo. E por que ela era forte? Porque parece que a Bíblia dá apoio para ela. Por mais que isso parece que a Bíblia dá apoio para essa teoria. De que os demônios são espíritos dos gigantes, aqueles seres que vieram da mistura, segundo essa teoria, dos anjos que caíram com as mulheres
dos filhos dos homens. Mas aí você fala, isso aí é estranho, parece que é estranho. Mas tem dois versículos na Bíblia que, se você olhar assim, bem direto, assim, você vai falar: caramba, parece que realmente, né? Parece que realmente faz sentido. Por exemplo, você já ouviu falar dos nefilins? Sim ou não? Sim. Vamos lá, Gênesis 6. Vamos entender isso aqui. Gênesis 6. Isso é uma teoria do primeiro século, tá? Que os judeus acreditavam muito nessa teoria. Muito também devido aos livros apócrifos que surgiram no período bíblico. E um deles é bem conhecido, que é o livro de Enoque. E o livro de Enoque, ele vai contar exatamente essa história. E até aí tudo bem. O livro de Enoque contar essas histórias, tudo, porque é um livro apócrifo. Só que parece que dois escritores do Novo Testamento usam o livro de Enoque para apoiar essa ideia. Esse que é o problema. Entendeu? Ó, Gênesis 6 vai falar assim, versículo 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o Espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias haviam nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram heróis e passaram homens famosos. O Senhor viu a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Então aqui a gente vai falar, que o Moisés está falando, desses filhos de Deus aqui, Benai Elohim, que é o termo original. Benai Elohim, ou os filhos de Deus, a gente vai ver em outros momentos da Bíblia que eles se referem aos anjos. Por exemplo, Jó capítulo 1, vai lá, está escrito que Deus está falando com os filhos celestes, com os filhos de Deus lá no céu, lá seja onde for a região celeste, e no meio deles veio Satanás. Vamos ver lá, vai. Abre aí, Jó 1. João 1, a partir do verso 6. Lê aí alguém que achou esse versículo. João 1, versículo 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio. A sua tradução que fala anjos, né? Tem alguma tradução que não fala anjos? 6. Como? Lê aí, por favor. Está vendo que a Bíblia dele fala no dia dos filhos de Deus? Porque o termo original é Benai Elohim, filhos de Deus. Só que algumas Bíblias já traduzem como anjos. Ok? Então, os filhos de Deus são anjos, conforme a gente viu em outros textos. Agora vamos voltar lá para ler. Agora volta lá e lê de novo o Gênesis 6, 1 e 2. Sabendo que os filhos de Deus são o quê? Vamos lá. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos. E os filhos de Deus não viram. E os anjos, olha que legal. E os anjos viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Olha que interessante isso. Aí nessa união nasceu quem? Gigantes. Os nefilins, que são os gigantes. E esses homens eram homens poderosos, homens maus, homens fortes, né? Então o que essa teoria fala? Essa teoria fala de um grupo de anjos, esses filhos de Deus aqui, que se rebelaram contra Deus numa segunda queda, e a motivação dessa rebelião ou dessa queda deles foram as filhas dos homens.
As filhas dos homens eram mulheres bonitas, lindas, que chamavam a atenção de um grupo de anjos. E esses anjos se rebelaram contra Deus e abandonaram a sua posição e se relacionaram com essas mulheres. E dessa relação híbrida, vamos dizer assim, nasceram uns gigantes, que eram meio homens, que eram meio anjos e meio homens. Isso aqui parece absurdo, né? Então, se a gente olhar assim, parece absurdo, mas por quê? Vamos pensar assim: anjos, eles têm o poder de criar, de se reproduzir? Não. A princípio, não. Se tivesse forma humana. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Porque Jesus fala que os anjos no céu, onde? No céu. Não se casam, não estão no casamento. Porque anjos são espíritos, ok? Mas existe caso, ou existiu casos na Bíblia em que anjos se transformaram em seres humanos? Sim, essa daí já. E comeram? Sim. Sim ou não? Sim. Gênesis 18, 19. Você vê que Abraão recebeu anjos e ele fez comida para esses anjos. E esses anjos comeram. Então, vamos pensar assim: se os anjos, eles são espíritos, ok. Mas eles têm essa capacidade, esse poder de se materializar, vamos dizer assim. E eles são capazes de comer comida física, alimento físico. Será que eles também não seriam capazes de ter uma relação com uma mulher? Sim. Que viagem, né? A gente está viajando um pouco, né? Tá, legal. Então vamos supor, vamos dizer que esses anjos eles vieram de lá. As mulheres, os filhos dos homens, elas chamaram a atenção deles, eles se rebelaram contra Deus, abandonaram a sua posição e se relacionaram com essas mulheres, e aí o resultado disso foram os nefilins, esses homens maus aqui. E aí a gente vai ver que o dilúvio aconteceu logo em seguida. Por quê? Porque os homens estavam numa maldade muito grande. E também por influência desses nefilins aqui, que eles falam que eram homens poderosos, homens maus, homens fortes, esses nefilins. Ok? Até aqui parece tudo um absurdo. Só que vamos ler dois textos do Novo Testamento. 2 Pedro. Segundo Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Olha interessante esse versículo, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Aí olha o versículo 5: Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Olha interessante esse texto aqui. Vai falar que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno. A palavra inferno aqui, original, é tártaro. Tártaro. E o que é o tártaro? O tártaro é uma palavra emprestada da mitologia grega. E na mitologia grega, o tártaro era a prisão dos titãs, dos semideuses. Era a prisão de segurança máxima. Então Pedro pegou essa palavra tártaro, emprestada, para dizer que Deus pegou um grupo de anjos e lançou esses anjos numa prisão, nesses abismos aqui. Aí ele fala, em abismos tenebrosos. Como está na Bíblia de vocês? Inferno e mais? Mas lançou no inferno, prendendo. Como? Cadeias da escuridão. Cadeias da escuridão. Está vendo isso? Você está vendo que é tipo uma prisão no qual eles estão presos, é uma prisão que ele fala que é tenebrosa. Então o que eu aprendo com isso aqui? Eu estou aprendendo que existe um grupo de anjos
que não estão livres, estão presos. Até o juízo. Mas peraí, o apóstolo Paulo, em Efésios 6, diz que as hostes do mal estão aonde? Nos lugares celestes. Então, o que eu aprendo? Eu aprendo que existe um grupo de anjos, um grupo específico de anjos, que Deus prendeu esses anjos. Eles estão presos. Aí o apóstolo Pedro, ele faz a associação desses anjos que estão presos com o tempo do... Olha o versículo 5. O que ele fala? Dilúvio. Não é Gênesis 6 lá, não está vendo? Tá? De alguma forma está associado. Ok? Agora vem comigo, Judas versículo 6. Um pouquinho para frente aí. Ó, olha o versículo 6 de Judas. Diz assim, ó: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Até aqui ele está falando a mesma coisa de Pedro, não é? Agora olha o versículo 7. De modo semelhante a estes, estes quem? Mas ele está se referindo ao versículo anterior. Vamos ler, para a gente entender melhor. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e à rebelião e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, tal. Olha aqui, ó, vocês entenderam o que Judas está falando aqui? Judas está falando que esses anjos que Deus não poupou e prendeu esses anjos. Só que no versículo seguinte, ele faz uma comparação usando a cidade de Sodoma e Gomorra. E qual foi o principal pecado de Sodoma e Gomorra? Relações sexuais ilícitas. Versículo 7. De modo semelhante a estes quem? Os anjos. Versículo anterior. De modo semelhante a estes quem? Os anjos. Forte. Olha lá, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram a imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Quer dizer, o Judas está descaradamente falando, associando o pecado de Sodoma e Gomorra ao pecado de quem? Os anjos. É o que está escrito, ou não? Sim. Ou talvez esteja enganado, não sei. Mas parece que tanto Pedro como Judas se apoiaram no livro de Enoque para dizer que existe um grupo de anjos que estão presos, que Deus prendeu, e o pecado desses anjos foi se relacionar com mulheres, as filhas dos homens, e o resultado disso foi que nasceram os gigantes, os nefilins. E esses nefilins, quando morreram no dilúvio, o espírito ou a alma desses nefilins se transformaram nos demônios. Por quê? Porque eles não pertenciam nem ao céu e nem à terra. Eram seres híbridos. Parece uma viagem isso aqui, não é? Mas de alguma forma a gente vê que parece dar um apoio para essa ideia. Parece, com base nesse versículo que a gente leu. Então, quem seriam os demônios segundo essa interpretação? Seriam anjos caídos? Não. Nessa interpretação, os demônios ou os espíritos imundos seriam almas dos nefilins. E os nefilins são os filhos da mistura de anjos que se
tutelado como as mulheres, as filhas dos homens. Ok? Teve antes também que se relaciona com homens. Anjo? Se relaciona com homem? Uma vez eu não vejo isso que falando. Não sei, pode ter tido. Um rapaz comentando comigo. Eu não ouvi. Anjos que se relacionaram com homens, não com mulheres. Vai saber, né? Vai saber. Mas vocês entenderam essa teoria? Mas isso é uma teoria, ok? É uma teoria para dar uma explicação para a origem dos demônios. Então, por isso que ele fala aqui, agora eu vou para a revista. O entendimento da maioria dos comentaristas bíblicos é que os demônios são anjos caídos, que se tornaram espíritos maus, os quais foram condenados por Deus por causa da rebelião angelical comandada por Satanás. Porque a maioria entende que de fato os demônios são anjos caídos, mas existe uma teoria que fala que os demônios são os espíritos maus, são os espíritos daquele pessoal. Agora é uma teoria. E a gente parece ver que isso tem um apoio. Mas o que é claro nisso é que existe um grupo de anjos que Deus guardou, que está guardado. Talvez, e aí segundo a opinião da maioria, da maioria que entende que anjos são, que demônios são anjos caídos, essa maioria fala que esses anjos aqui que Deus guardou são anjos de alta periculosidade, são anjos que são mais poderosos que o próprio Satanás. E Deus, então, não permitiu que esses anjos ficassem soltos, então Deus prendeu eles. Ok? Por isso que existe um grupo de anjos presos e uma outra parte estão soltos. E os que estão presos são os de alta periculosidade. Não, o que ele está falando, graças a aquela parte da Bíblia que fala que chegaram lá e que ter relações com era profeta, tem uma passagem que fala, né, que eles queriam ter relações com anjos, alguma coisa assim. Eram os homens da cidade, é o oposto, né? Isso, mas assim, talvez seja isso. Sodoma e Gomorra, bem lembrado, olha como faz sentido. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? A gente vai lembrar que aqueles homens que visitaram Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra, na cidade de Sodoma, eram anjos. E os homens daquela cidade queriam fazer o que com esses anjos? Ter relações com eles. Olha como está tudo relacionado. Agora, eles não tiveram porque os anjos mandou fogo lá naquela turma toda. Mas, de algum jeito, essa questão da imoralidade sexual e relações sexuais ilícitas está ali, está envolvido ali com esses seres celestiais e o pecado desses homens. Ok? Eles devem estar meio que associados. Agora, o que a gente tem que saber é, isso é uma teoria, ok? A outra teoria vai falar que esses anjos, esses demônios, esses anjos caídos, eles estão presos porque eles são anjos de alta patente, que são anjos que são mais poderosos até que o próprio Satanás, e por isso que Deus prendeu eles. Então esse grupo específico está preso. E eles só vão ser soltos quando? No juízo. Ok? Mas a mesma Bíblia vai falar que existe um grupo de anjos, ou de demônios, ou de seres caídos que estão soltos por aí. E um deles é Satanás. Ok? Oi? Eles são de boa, pessoal. Esse é o quê? Eles são de boa. Não é de boa. Ele é mal, mas parece que os que estão presos. Então, mas Satanás ele já é o maligno, como Jesus fala. Mas alguma coisa fez com que Deus prendesse esses anjos aqui. Porque é fato que está preso. Então a parte do juízo e a outra coagindo. Não, uma parte já está presa. Deus já falou, vocês vão ficar acorrentados, vocês estão presos. Esses aqui Deus reservou. Falou, o destino de vocês é estarem presos. Por qual motivo? Não sabemos. Essa primeira teoria que eu falei para vocês diz é porque se relacionaram com mulheres. Então, ele pode ser, como eu disse, essa segunda teoria vai falar que esses caras são mais poderosos que o próprio diabo. Por isso que Deus prendeu eles. Então, acho que Apocalipse diz que eles serão soltos no final do Apocalipse. No final, acho que é Apocalipse 9. São bem mais
perturbadores. Então os caras ruins, né? São os que viram. Pode ser a. Aí é bem preto. Engraçado que é tipo assim. Então o que o diabo fez foi tranquilo. Satanás fez com Jesus. Não, Foi tudo certo. ele era mais fraquinho. Não, Não, de fazer aquilo que fez na humanidade. não, vamos Esse daí vai fazer coisa pior que aquilo. Não, Vamos dizer que esse Então, campo aí. pode tentar maior coisa para fazer isso. O que a gente está fazendo aqui é só especulando. A gente não está falando nada que foi de fato que aconteceu. O que eu estou dizendo aqui não é que o pecado do diabo foi legal e esse daqui não. Não é isso que eu estou falando. O pecado do diabo, tanto quanto o pecado desses anjos aqui, estão no mesmo nível. No sentido de que todos eles vão para o mesmo lugar no final. Qual é o lugar? Lago de fogo. Ok? Agora, algum motivo Deus teve para prender esse grupo aqui. E esse motivo a Bíblia não explica. Ok? Teoria, talvez pode ser que esses anjos que tiveram a capacidade de reprodução para que não houvesse a questão de indefinidade do resto da humanidade. Não continuasse, né? Deus, então, a gente pode especular nesse campo aqui quando for, sem problema. O que eu quero que vocês entendam é que eu não estou aqui passando pano do diabo, ok? O diabo pecou e o pecado dele foi um pecado terrível, porque ele perdeu a posição dele acima desses anjos. E o destino de todos eles, vamos lembrar, está sendo lago de fogo. Agora, o motivo pelo qual Deus prendeu esses anjos em específico, nós não sabemos. A Bíblia não fala. Mas a teoria aí, os estão soltos é provadinha, né? Os tomando vergonha. Pode ser, é uma forma de especular, entendeu? Mas todos os que se rebelaram terão o mesmo destino. É isso que a gente tem que entender, ok? Esses aqui vão sair no momento que Deus falar, para quê? Para ser lançado no lago de fogo. Então, mesmo eles sendo os malvadão, vão ter o mesmo destino que o diabo, ok? Irmão, será que Deus não aprisionou esse grupo aí? Não cometer isso daí para eles não continuar cometendo, né? Pode ser, é uma Dá continuidade a isso? É uma ideia que a gente pode ter, com base nessas teorias, trabalhar, por que não? Só que fique claro, a Bíblia não fala exatamente o que, mas fala que todos eles terão o mesmo destino. Todos eles pecaram, ok? Todos eles caíram, todos eles se afastaram de Deus, e Deus destinou todos eles para o lago de fogo. O livro de Enoque ele enfatiza mais essa questão do feminismo, ele abrange mais do que está dentro da Bíblia. O livro de Enoque vai falar que esses anjos que caíram, os nefilim, são o resultado exatamente dessa primeira teoria. O livro de Enoque vai dar bastante ênfase em dizer que os anjos eram anjos de Deus, deixaram a sua habitação, se envolveram com as mulheres, nasceram os nefilins. Os nefilins morreram no dilúvio e a alma dos nefilins se tornaram demônios. E esses anjos que caíram, Deus prendeu esses anjos. O livro de Enoque vai falar exatamente isso. Então, aquela teoria que aqueles gigantes que enfrentaram na vida e tal, não caiu até que eles são descendentes de feminismo, então. Não pode ser porque pode ser assim no sentido de. É uma boa pergunta, deixa eu elaborar aqui que eu penso mais rápido do que eu falo. Calma aí. De fato, a Bíblia fala de gigantes depois do dilúvio. Tanto é que Davi matou Golias e além de Golias tinha mais 4. Além de Golias tinha mais 4 gigantes. Tanto é que Davi pegou 5 pedrinhas para jogar lá no gigante, só que ele só precisou usar 1. Por que 5 pedrinhas? Porque tinha 5 gigantes. Mas o de destaque era o Golias. E no texto da Bíblia vai falar que a cama desses gigantes ela tinha mais ou menos 4 metros. Mas existiam gigantes depois do dilúvio. Agora, qual é a procedência e a origem desses gigantes? A Bíblia não fala. Seriam os nefilins lá do antes do dilúvio? Parece que não, porque além de Noé e sua família, ninguém mais sobreviveu. É que eu já vi uma discussão de alguém falando que eles eram descendentes de. Não foi mais como se depois teve o dilúvio e só quem ficou foi a família de Noé. Exatamente. Se bem que o livro de Enoque vai falar que não sobrou só Noé. Tanto é que isso é retratado. Não sei se você assistiu aquele filme Noé.
com o Russell Crowe. Você já assistiu aquele filme? Você vai ver que na arca teve um intruso lá na arca. Aí é traíra, né? Não é? Teve um intruso na arca. E esse intruso, se eu não me engano, era o Caim, eu acho. Não lembro mais. Faz tempo que eu assisti. Sim, eu faço sempre no café. E eu fui. Não, eu fui assistir esse filme no cinema. Pensa no arrependimento da alma. Já começando por aquele gigante, que era tipo um gigante de pedra. Mano, que viagem, nem eu que viajo muito viajaria tanto. Né? Enfim. Fazendo gigante humano. Mas enfim, existem teorias, tá? Mas a origem desses gigantes depois do dilúvio, a Bíblia não vai falar, fala que eles existiram. Se eles são descendentes dos Nefilins, e os Nefilins são os filhos dos homens com os anjos, dos anjos com as mulheres, como é que pode ter sido isso depois do dilúvio? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que esses gigantes de fato existiram. E a Bíblia fala deles. Você certinha de comportamento. Oi? A saidinha de bom A sardinha na cadeira de bom comportamento. A sardinha? Ele está viajando aqui também. Tá viajando? Vamos terminar a aula porque eu tenho que subir lá e hoje eu não posso demorar muito. A gente nem entrou aqui no primeiro item, mas vamos entender assim, ó, irmãos. Vamos lá. Vai continuar lá em Vai cima. continuar Com outro assunto. Vamos lá. O que a gente tem que entender aqui? O que a gente tem que entender aqui com relação ao que a gente falou, tudo aquilo que a gente falou? A gente está falando de teorias, ok? Porque a Bíblia dá margem para essas teorias. Só que, o que a gente tem que entender? Que tanto anjos como homens pecaram, ok? Isso é um fato. É fato. Outro fato que a Bíblia fala, que Satanás e seus anjos pecaram contra Deus e o destino deles já está reservado, que é o lago de fogo. Isso é um outro fato. O pecado de Satanás foi tão grave que dele foi tirada a possibilidade de arrependimento, tanto do diabo e seus anjos, como esses anjos que estão aprisionados. E é fato que esses anjos, assim como Satanás e seus anjos, no dia do juízo, irão ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, que é um lugar preparado pelo próprio Jesus para castigo e punição eterna de Satanás e todos aqueles que se rebelaram contra Deus. Não importa qual a patente, enfrentarão o mesmo destino. Ok? Que isso fique claro. Existe um tempo da casa de Satanás, aí o pessoal fundou se rebelou, aí já caiu logo em seguida ou foi no Então, se a gente considerar que esses anjos aqui, considerando a primeira teoria, que esses anjos de Gênesis 6 caíram, aí se trataria de uma segunda queda. Por quê? Satanás já caiu lá no Jardim do Éden, ok? E esses anjos de Gênesis 6, se é isso mesmo, então fariam parte de uma segunda queda angelical. Ok? Então, Satanás e seus anjos já caíram lá, no começo. Porque a gente vê que Adão e Eva foi tentado por quem? Satanás. Se foi tentado por Satanás, porque ele já era Satanás ali. Então ele já tinha caído moralmente. Ok? Então Gênesis 6 estaria falando de uma segunda queda angelical. Se essa teoria se confirmar. Não foi tantos anjos como na primeira queda, né? Entendi. Não foi tantos anjos que caíram como na primeira queda. Se parece falar de um grupo específico. O Enoque até vai falar que o líder desses anjos chamava Azazel, e alguns desses anjos, o líder desses anjos que caíram aqui em Gênesis, chamaria Azazel. E aí, outros anjos que teriam um nome que era de patente, chamavam Rafael, Uriel, Raniel. Todos são anjos que têm nome no livro de Enoque e que se revelaram. E o líder deles era o de Azazel. Por que El? Porque o El, o sufixo El é de Deus. Entendeu? Por isso se chama, por exemplo, Gabriel, por exemplo, Miguel é quem é como Deus. Miguel é quem é como Deus. Então todos que têm elo no final, porque elo é alguma coisa relacionada a Deus. Ok? Então Daniel, Gabriel, Miguel, tem tudo Deus no final do nome.
Certo? Vamos orar? No princípio, Deus no céu nos disse o pecado, né? Como que ele, assim, do nada apareceu o pecado? Como ele entrou se ele existia? Cara, isso é uma pergunta que não tem resposta, Danilo. Não é essa pergunta, você não vai ter essa resposta. Como é que surgiu? Surgindo, como? Não sabemos, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de fatos. Qual é o fato? O pecado entrou no mundo. É isso que a Bíblia fala. Como? Não, eu falo do céu. No céu, então, mas o pecado entrou no céu e veio na terra. Como que entrou no céu? Talvez seja por isso que o diabo não tem mais volta. Por quê? Como é que na presença de Deus ele conseguiu dar espaço para o mal entrar? Talvez seja por isso que Deus ele não tem volta, mas como surgiu? Essa pergunta não tem resposta. A Bíblia não vai te dar essa resposta. Até porque na Bíblia dele não existia o mal, né? Não existia porque Deus falou que tudo que ele criou era bom. Se Deus falou que é bom e não pode falar. Fala que quando Satanás, o anjo, que era o anjo de luz, viu Deus sentado por trás e encheu seu coração de ganância e né, queria que eu vou sentar mais alto que Deus ainda. Os textos de Isaías 14, Ezequiel 28 vai falar disso, mas não está falando diretamente do diabo. Mas em Efésios, esse texto está falando de homens, reis humanos, rei da Babilônia e rei de Tiro. Mas alguns veem nesses textos por trás a história da queda de Satanás. E a origem foi o orgulho entrando no coração. E ele chegar pela posição dele que ele estava, ele deixar aquele pensamento tipo assim, poxa, eu estou aqui, mas e se eu de repente quiser tomar o lugar de Deus? Ficar no lugar de Deus? Há uma possibilidade, assim como Deus colocou uma árvore no jardim, Deus ter colocado essa opção para alguém escolher? A árvore do bem e do mal, você fala assim, com certeza, por quê? Por que o diabo falou para ela, olha, come do fruto da árvore, porque você não vai morrer. Por que ele está falando isso? Porque ele já comeu do fruto da árvore e ele não morreu. Mas foi condenado. Ele morreu, mas não morreu. Não morreu na hora, mas ele morreu no sentido de que ele perdeu a posição dele. Então assim, com certeza Satanás já comeu do fruto da árvore que não era para comer lá no céu. Por quê? Isso significa o quê? Que ele fez o mal da liberdade dele. Porque a árvore que está no meio do jardim representa o que? A liberdade. Porque se Deus fala que você é livre e não põe a árvore ali, Deus estaria mentindo. É a mesma coisa que eu falar para vocês. Eu fecho, tranco a porta e falo, agora vocês podem sair. Mas a porta está trancada. Mas eu falo, pode sair. Como eu vou sair se a porta está trancada? Então eu estou mentindo para vocês. Agora, uma vez que eu abro a porta e falo para vocês, podem sair. Aí sim, vocês, eu estarei falando a verdade, porque vocês têm uma possibilidade de fazer algo diferente que eu quero que vocês façam. Agora, se eu falo para vocês, vocês são livres e eu tranco a porta, vocês não são livres. É a mesma coisa a Deus. Deus fala para Adão e Eva, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E ele tranca a porta, quer dizer, ele não coloca a árvore ali, Deus estaria mentindo. Agora, uma vez que Deus fala, vocês podem fazer o que vocês quiserem, e ele coloca a porta, ou abre a porta, que é colocando a árvore, aí Deus está falando a verdade, ó, eles têm uma possibilidade, que é desagradar a Deus, ou que é sair. E o que seria isso? Comendo do fruto, foi o que eles fizeram. O que intriga, meu, é que ele não sabia do outro lado, não sabia que tinha morte, Então, mas olha, ele não precisava saber de nada, ele só precisava obedecer o que Deus falou. Deus falou, não faça isso. Pronto, não coma. Deus falou, não coma. Ele não precisava saber de nada, ele só precisava não ver. Amém? Amém ou não? Amém. Ora aí, meu irmão. Amém. Deus abençoe.